Você já parou para pensar que uma simples brincadeira pode abrir portas que nunca deveriam ser cruzadas? E se, no momento em que você risse de alguém, o universo decidisse rir de você? O que era para ser apenas uma piada, uma noite de diversão, acabou se tornando um pesadelo que nunca mais poderia ser esquecido. Mas antes de continuarmos nessa história que vai te deixar arrepiado, já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhum dos mistérios que revelamos aqui. E comenta aqui embaixo. Você acredita que existem forças invisíveis que nos observam ou acha que tudo não passa de coincidência? Quero saber a sua opinião. A noite começou como qualquer outra, cheia de risadas e provocações. Eles queriam apenas se divertir, gastar tempo zombando de algo que não acreditavam. A ideia de visitar uma vidente parecia a oportunidade perfeita para alimentar o cinismo e ridicularizar quem se levava a sério demais. O plano era simples: fingir curiosidade, soltar algumas perguntas capciosas e rir das respostas vagas e previsíveis. Mas assim que cruzaram a porta daquele pequeno e sombrio recinto, o jogo começou a mudar. O ar parecia mais pesado, carregado de algo que eles não podiam ver, mas sentiam na pele. E quando a vidente ergueu os olhos, a brincadeira perdeu a graça. Sentados à sua frente, eles esperavam por clichês e charlatanismo, mas em vez disso, foram recebidos por um silêncio profundo, cortado apenas pelo barulho dos baralhos sendo embaralhados com precisão assustadora. A mulher os encarou com um olhar penetrante, como se já soubesse tudo antes mesmo de abrirem a boca. O riso preso na garganta deu lugar a uma inquietação crescente. Um deles fez a primeira pergunta, tentando soar cético e provocador, mas antes que a resposta viesse, a vidente soltou um nome: o seu nome. O choque estampado em seus rostos revelou que algo estava errado. Como ela poderia saber? O que começou como uma brincadeira começou a se transformar em um pesadelo. Eles tinham ido ali esperando ouvir absurdos sobre o futuro, algo irrelevante e engraçado, mas, em vez disso, ouviram sobre si mesmos, sobre segredos que nunca haviam contado. A mulher não precisou perguntar nada. Ela apenas começou a revelar verdades que eles escondiam até de si mesmos. Quando perceberam que não estavam no controle da situação, a tensão cresceu. O que era para ser uma noite de diversão virou um momento de desconforto e medo. Eles riram ao entrar, mas sairiam dali tremendo. No mundo invisível das energias, cada pensamento, cada intenção e cada palavra carrega um peso. E eles não sabiam, mas ao mencionarem seu nome dentro daquele ambiente carregado, abriram uma porta. Um portal sutil, porém poderoso, que não poderia ser fechado sem consequências. No momento em que a vidente começou a falar, algo aconteceu. O ambiente pareceu mudar, como se uma força maior tivesse sido despertada. O riso sumiu de seus rostos, substituído pelo desconforto que eles não conseguiam explicar. O tempo ali dentro parecia distorcido, cada segundo se arrastando de forma anormal. A vidente, sem esforço aparente, descreveu sentimentos, angústias e ressentimentos que eles nunca haviam verbalizado. Falou sobre a energia que eles carregavam consigo, sobre a sombra de inveja e obsessão que os acompanhava. Eles não entendiam, mas cada frase dita era como uma faca perfurando a ilusão que carregavam. Eles achavam que eram apenas espectadores, mas estavam no centro de algo muito maior. A vidente não falava apenas sobre você. Ela falava sobre o que eles tinham feito, sobre o peso das intenções que haviam carregado até ali. O jogo havia terminado e agora o preço precisava ser pago. Tentaram rir, disfarçar o incômodo, dizer que era tudo coincidência. Mas a sensação de que algo estava fora do lugar não desaparecia. O ar estava mais denso, mais carregado. O que quer que tivessem invocado ao entrar naquele lugar, agora os acompanharia. Eles haviam pisado em um território que não compreendiam, e a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo.
portas foram abertas, e nem todas podem ser fechadas sem consequências. O momento em que tudo mudou foi sutil. Um olhar da vidente, uma pausa entre as palavras, um silêncio pesado que se arrastou por tempo demais. Até que a verdade foi dita, sem rodeios, sem filtros. Eles não estavam ali para saber sobre você. Eles estavam ali porque estavam obcecados por você. E a vidente viu isso claramente. Cada palavra proferida foi como um espelho colocado diante deles, revelando não apenas suas intenções, mas suas falhas, seus medos, suas inseguranças. O riso que trouxeram para aquela sala morreu de vez. A mulher começou a descrever a ligação energética entre vocês, algo que eles fingiam não existir. Falou sobre a forma como seu nome ocupava seus pensamentos, como sua vida parecia, de alguma forma, maior do que a deles. Não porque você fazia algo para isso, mas porque sua presença desafiava tudo o que eles acreditavam sobre si mesmos. A brincadeira nunca foi sobre você, foi sobre eles. E isso foi o que mais doeu. Quando a leitura terminou, eles se sentiram nus. O espelho da verdade não apenas revelou o que escondiam dos outros, mas também aquilo que escondiam de si mesmos. Pela primeira vez, tiveram que encarar o fato de que suas palavras, sua ironia, sua tentativa de te ridicularizar eram apenas um reflexo daquilo que os corroía por dentro. O peso dessa revelação era esmagador. Eles entraram achando que ririam de você, mas saíram sem saber como encarar a própria imagem. Eles tentaram ignorar o impacto das palavras da vidente, fingir que nada daquilo os afetava. Mas foi impossível. Cada frase parecia ter sido arrancada de dentro deles. Palavras que nunca haviam dito em voz alta, mas que estavam lá, enterradas fundo em suas almas. Eles achavam que eram os donos do jogo, mas, sem perceber, haviam se tornado os personagens de uma história que não podiam controlar. Naquela noite, enquanto tentavam dormir, as palavras voltavam, como um eco incômodo que se recusava a desaparecer. A vidente havia dito algo que os atormentava. Vocês podem rir agora, mas isso voltará para vocês de formas que não imaginam. Eles queriam acreditar que era besteira, que tudo era apenas uma coincidência bem ensaiada. Mas o medo se instalou. E o pior medo de todos é aquele que vem de dentro. Os dias passaram, mas a sensação de que algo havia mudado não desaparecia. Pequenos acontecimentos estranhos começaram a surgir. Sonhos inquietantes, presságios silenciosos, um peso no ar que não podiam explicar. O que começou como palavras ditas ao acaso, agora parecia algo muito maior. Eles não sabiam, mas a vidente não apenas revelou verdades. Ela plantou sementes que germinariam em suas consciências para sempre. Quando finalmente aceitaram que algo estava errado, já era tarde demais. Não podiam apagar o que ouviram. Não podiam fingir que nada aconteceu. A leitura que deveria ter sido apenas um entretenimento barato se transformou em um ponto sem retorno. Cada um deles percebeu em momentos distintos que o que ouviram naquela noite não poderia ser esquecido. E o mais assustador, tudo o que foi dito estava se tornando real. O universo tem formas misteriosas de ensinar lições, e a deles veio de maneira implacável. O que começou como uma simples piada se tornou um chamado ao despertar. Mas despertar nem sempre é agradável. Às vezes, significa olhar para os próprios medos, para as próprias falhas e perceber que não há mais onde se esconder. Eles entraram rindo, mas saíram assombrados. Eles pensaram que estavam apenas se divertindo, jogando um jogo onde tinham o controle, mas o destino não costuma lidar bem com brincadeiras arrogantes. O universo escuta tudo. E quando as intenções são carregadas de zombaria e desprezo, a resposta sempre vem, nem sempre da forma esperada.
Quando decidiram mencionar seu nome na sessão, não sabiam que estavam chamando algo muito maior do que podiam compreender. O espaço ao redor deles pareceu mudar, como se algo tivesse sido ativado. A vidente permaneceu em silêncio por um instante longo demais, seus olhos parecendo enxergar além do que era visível. Foi quando ela finalmente falou, e suas palavras caíram como um golpe invisível. Vocês acham que controlam as peças do tabuleiro, mas ignoram as regras do jogo. Existem forças que não podem ser manipuladas sem consequências. O riso morreu instantaneamente. Não havia mais humor na sala, apenas uma tensão pesada que apertava os pulmões. Eles não esperavam ouvir aquilo. Não esperavam ser colocados na posição de quem estava sendo observado, avaliado. Algo mudou dentro deles, um instinto primitivo de alerta que dizia que haviam cometido um erro. A vidente não precisava de ameaças. Sua voz, carregada de algo que eles não compreendiam, foi suficiente para fazer a temperatura parecer cair alguns graus. Eles entenderam, tarde demais, que estavam lidando com algo além de seu controle. Quando saíram dali, sentiram um peso nos ombros, uma sensação de que não estavam mais sozinhos. O jogo que começaram sem pensar nas consequências agora parecia um ritual imprudente. Eles tinham chamado algo e agora precisariam lidar com a resposta. Não havia mais como desfazer o que foi feito. E o destino sempre encontra um jeito de ajustar as contas. Aquela noite foi o ponto de virada. O riso havia se esgotado. As palavras da vidente ecoavam em suas mentes, e mesmo que tentassem esquecer, a sensação persistia. Algo estava diferente. A princípio, era sutil. Pequenas coincidências, momentos em que sentiam que alguém os observava, sombras que pareciam se mover no canto dos olhos. Mas conforme os dias passavam, a presença se tornava mais evidente. Algo estava ali. Algo que eles não podiam ver, mas sentiam com cada fibra de seu ser. Tentar racionalizar era inútil. Mesmo os mais céticos entre eles começaram a admitir que havia algo errado. Não era paranoia. Era real. Os sonhos mudaram, tornaram-se vívidos, inquietantes, carregados de símbolos que não faziam sentido, mas deixavam um medo irracional ao acordar. Objetos mudavam de lugar. Aparelhos eletrônicos ligavam sozinhos no meio da madrugada. Cada um deles sentia que não estavam sozinhos, que algo havia se conectado a eles naquela noite. E agora não iria embora tão facilmente. Era um peso invisível, uma energia que parecia grudar na pele. O medo crescia porque não havia explicação lógica, não havia algo tangível para culpar. Eles tinham rido da ideia de que a energia e a intenção poderiam criar algo real. Agora estavam vivendo exatamente aquilo que juravam não existir. E a presença que antes ridicularizavam agora se tornava impossível de negar. A mente humana tem um mecanismo de defesa poderoso. Ela escolhe ignorar aquilo que não consegue compreender. Mas existe um momento em que a realidade se impõe com força, obrigando até mesmo os mais céticos a aceitarem o que está diante deles. Para eles, esse momento veio de forma súbita e implacável. Cada um deles passou a sentir que estavam sendo vigiados, mas não da forma comum. Era uma sensação profunda, visceral, como se algo estivesse dentro deles, observando não apenas seus atos, mas seus pensamentos mais secretos. Os sonhos deixaram de ser meros devaneios noturnos e se tornaram algo muito pior. Eles viam imagens que não entendiam, ouviam vozes sussurrando coisas que os faziam acordar, suando frio. Mas o pior aconteceu quando começaram a ver algo acordados. No início, achavam que era apenas cansaço, truques da mente pregando peças. Mas então a coisa se tornou mais clara, mais insistente, sombras em lugares onde não deveria haver nada, reflexos que não correspondiam aos seus movimentos. E então veio o olhar. Todos eles, em momentos distintos, tiveram a mesma experiência.
Uma noite qualquer, sozinhos, passando por um espelho ou por uma janela, seus olhos encontraram algo que não era apenas um reflexo. Era um olhar. Alguém ou algo os observava de dentro da escuridão. Nenhuma explicação racional podia apagar o que viram. Eles foram até a vidente para zombar do desconhecido, mas acabaram abrindo seus próprios olhos para um mundo que nunca deveria ser visto. O pior erro que alguém pode cometer é brincar com aquilo que não compreende. A sessão com a vidente foi apenas o estopim de algo que já estava crescendo dentro deles há tempos. Agora, tudo estava claro. O universo os colocou de frente com a verdade. Eles não podiam mais se esconder atrás do ceticismo, porque estavam vivendo as consequências daquilo que escolheram ignorar. E a verdade tem um peso que não pode ser carregado levianamente. Cada um deles começou a sentir os efeitos de formas diferentes. Alguns se tornaram mais reclusos, evitavam falar sobre o assunto, como se ignorar fosse suficiente para fazer tudo desaparecer. Mas o medo se mostrava nos olhos, no cansaço, na insônia. Outros começaram a buscar respostas, desesperados para entender o que estava acontecendo, para encontrar uma forma de consertar o que haviam feito. Mas não há conserto para aquilo que já foi visto. Não há como voltar atrás depois de atravessar um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. O pior era saber que aquilo que a vidente havia dito estava se concretizando. O destino havia sido alterado, e agora tudo o que podiam fazer era esperar para ver até onde a verdade os levaria. Mas eles já sabiam. Nada do que foi revelado poderia ser apagado. A energia que carregamos é um reflexo do que emitimos ao mundo. Eles haviam entrado na sessão com arrogância, acreditando que estavam no controle, que podiam zombar e sair ilesos. Mas a energia não perdoa. O que lançamos para o universo retorna para nós, e agora estavam experimentando o sabor amargo do próprio veneno. As coisas começaram a dar errado de maneiras estranhas. Pequenos azares que se acumulavam, encontros que pareciam planejados pelo destino para lembrá-los do que haviam feito. Pessoas os olhavam diferente, como se sentissem a mudança na energia deles. O peso invisível que carregavam começou a afetar tudo: humor, saúde, relacionamentos. Eles haviam perturbado um equilíbrio que não podia ser restaurado tão facilmente. Agora estavam presos dentro da própria armadilha. E não havia mais como fugir. O jogo virou, e eles não estavam preparados para pagar o preço. Eles não queriam acreditar, não queriam aceitar que aquilo que haviam experimentado era real. Mas o destino tem uma forma cruel de obrigar as pessoas a enxergar a verdade. O que começou como um incômodo sutil, logo se transformou em um peso esmagador. Cada dia que passava, a presença que sentiam ficava mais forte, mais intensa, como se algo estivesse tentando atravessar a barreira entre os mundos. Não era mais apenas uma sensação abstrata, era algo físico, algo que afetava seus corpos, suas mentes, suas vidas. O sono se tornou uma guerra. O silêncio da madrugada era interrompido por sussurros indecifráveis, sombras que pareciam se mover no canto dos olhos, pesadelos que pareciam reais demais para serem apenas criações da mente. A fadiga se acumulava, suas expressões ficavam mais pálidas, seus olhares cada vez mais vazios. E então veio o pior, o momento em que perceberam que não estavam apenas sentindo aquela presença, estavam sendo observados. Não importava onde estivessem, em casa, no trabalho, na rua, havia sempre aquela sensação de olhos invisíveis acompanhando seus passos. Cada reflexão em espelhos, janelas e superfícies brilhantes trazia uma dúvida aterrorizante. Será que estou vendo apenas meu reflexo? Mas o mais assustador não era a presença, e sim a certeza de que ela estava esperando. O quê? Eles não sabiam. Mas entenderam, tarde demais, que haviam cruzado um limite sem volta. Por mais que tentassem agir como se nada tivesse acontecido,
como se pudessem seguir com suas vidas normalmente, havia algo que os impedia. As palavras travavam na garganta, as risadas pareciam erradas, como se fossem proibidas. Dentro de cada um deles crescia a certeza inabalável de que algo os havia marcado naquela noite. Não apenas um medo passageiro, mas algo muito maior. Uma força invisível, mas esmagadora. A energia que antes pareciam ridicularizar, agora dominava cada aspecto de suas vidas. Pequenas coincidências se tornaram padrões impossíveis de ignorar. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares errados. Sussurros ecoavam na madrugada. A sensação de estar sendo tocado por mãos invisíveis fez com que o terror se tornasse físico. Mas a pior parte foi quando as vozes começaram a chamar seus nomes. O terror agora era insuportável. Eles perceberam que não havia fuga. A energia que haviam invocado não era apenas uma presença silenciosa. Ela queria ser ouvida. E pela primeira vez em suas vidas, compreenderam o verdadeiro significado do silêncio absoluto. Aquele onde até o ar parece parar. Como se o próprio tempo estivesse aguardando para ver o que aconteceria a seguir. Durante toda a vida, eles acreditaram ser os donos de suas narrativas. Sempre riram dos outros, sempre foram os predadores em um jogo onde acreditavam ditar as regras. Mas naquela noite, o jogo mudou. O que começou como uma tentativa de ridicularizar outra pessoa se tornou uma caçada. E eles não eram mais os caçadores. A vidente não precisou amaldiçoá-los, nem mesmo desejar-lhes mal. Ela apenas revelou uma verdade que já existia dentro deles. A inveja, a obsessão, o desejo oculto de ver a sua queda. Tudo isso havia sido exposto diante de seus próprios olhos. E o universo, que sempre equilibra as energias, começou a agir. A perseguição se inverteu. Agora eram eles que sentiam o peso de cada riso maldoso, de cada piada ácida, de cada pensamento venenoso. Cada passo que davam parecia seguido por algo invisível. O peso na nuca, a sensação de um vulto que desaparecia ao virar o rosto, a certeza de que estavam sendo observados. Eles haviam tentado se esconder no ceticismo, mas a verdade era implacável. Eles não estavam mais no controle. E o pior, a caça nunca sabe quando será abatida. Havia perguntas que não tinham respostas. Como a vidente soube tanto sobre eles? Como as palavras ditas naquela noite estavam se concretizando com tamanha precisão? Como era possível que coisas tão sutis estivessem os levando à beira da loucura? Mas a maior de todas as dúvidas era essa. O que exatamente eles haviam despertado naquela noite? Por mais que tentassem buscar explicações racionais, nada fazia sentido. Sim, podiam dizer que estavam sugestionados, que o medo fazia sua mente criar ilusões. Mas então, como explicar os acontecimentos físicos? Como explicar as palavras sussurradas por uma voz que não pertencia a ninguém? Como explicar os objetos que se moviam sozinhos? Como explicar os sonhos compartilhados? Sim, porque eles perceberam, em algum momento, que todos estavam sonhando com a mesma coisa. Uma presença silenciosa, um vulto que pairava nas sombras, olhos que observavam sem piscar. Algo que parecia estar esperando. E a parte mais aterrorizante era que, todas as vezes, o sonho terminava da mesma forma, com um chamado, um aviso. Algo que eles ainda não compreendiam, mas sabiam que um dia compreenderiam. A vida tem uma maneira cruel de ensinar lições. Algumas são aprendidas com palavras, outras com dor. Para eles, essa lição veio através do medo. Não podiam mais rir, não podiam mais fingir que tudo era besteira. Haviam entrado na sessão pensando que zombariam de você, mas saíram de lá carregando algo que jamais poderiam explicar. Algo que permaneceria com eles para sempre. Os dias se passaram e cada um seguiu sua vida, ou ao menos tentou. Mas as marcas daquela noite não desapareceram.
Estavam na forma como evitavam espelhos, na forma como evitavam falar sobre o assunto, na forma como se arrepiavam ao ouvir seu nome ser mencionado. Era como se algo tivesse sido cravado dentro deles, um lembrete permanente de que certas coisas não podem ser desfeitas. Eles entraram naquela sala acreditando que eram donos de suas vidas, que poderiam controlar a narrativa, que poderiam zombar do que não compreendiam. Mas o universo não funciona assim, e agora cada um deles carregava um fardo silencioso. O medo de que um dia, tudo aquilo que haviam tentado esquecer, voltaria para cobrá-los.